nossa história de hoje nos fala sobre um menino chamado Pablo. Pablo era um menino mexicano, ou seja, ele nasceu lá no México, numa pequenina cidade. O México é um país conhecido por aquelas pessoas que usam este chapéu aqui. Olha só como eu fiquei bonita com esse chapéu. É grande, não é? Você teria coragem de usar esse chapéu na rua? É um chapéu tão grande que não dá para proteger só a cabeça. Ele protege também todo o corpo do sol, não é mesmo? Esse chapéu é chamado sombreiro, porque ele produz sombra para a pessoa. Lá no México, nessa pequenina cidade, morava então esse menino chamado Pablo. E o Pablo não usava um chapéu só sobre a cabeça. Pablo usava 9 chapéus de uma vez sobre a cabeça. Nossa, para que será que ele usava tantos chapéus assim de uma vez? Será que era para proteger do sol tão forte? Ou será que era para proteger do frio? Sabem por que ele usava 9 chapéus? Porque Pablo vendia chapéus. E o lugar melhor onde ele achava para colocar os chapéus, para que todo mundo visse, era na sua cabeça. Pablo era um menino pequeno, ele só tinha 8 anos. Mas como ele ainda não estudava, porque na sua cidade ainda não tinha escola, o Pablo ajudava a sua mãe, que fabricava os chapéus, o Pablo ajudava vendendo os chapéus. Então, todos os dias, Pablo colocava 9 chapéus na sua cabeça, que era o que ele aguentava carregar por causa do seu tamanho, e saía pelas ruas da sua cidade gritando: "Quem quer chapéu? Olha o chapéu! Você quer comprar um chapéu?" Pablo era um menino muito simpático e todas as pessoas compravam os chapéus do Pablo, que eram muito bonitos. Mas o Pablo tinha um grande defeito, um defeito muito chato, sabe? E esse defeito tem muita gente que tem. Tem até algumas crianças que têm esse problema que o Pablo tinha. O Pablo era um menino mentiroso. Ele falava muitas mentiras. As pessoas nunca podiam acreditar muito no que Pablo falava, porque muita coisa que ele falava era mentira. E o Pablo então se tornou conhecido como Pablo, o menino mentiroso. Que chato, né, ser conhecido assim. Sabem, uma vez eu aprendi uma coisa que diz, um ditado que diz assim, ó: o maior castigo do mentiroso é não ser acreditado quando ele fala a verdade. Então, quando a pessoa mente, o dia que ele resolver falar a verdade, ninguém vai acreditar nele, porque já estão acostumados que ele mente tanto, né? Assim era com o Pablo. E ele passava os dias vendendo chapéus, mas contando muitas mentiras. Para ele, mentira era uma coisa muito normal. Ele mentia desde pequenininho, ninguém se importava muito e ele achava que aquilo era até normal. Um dia, chegou para morar na cidade onde Pablo morava um missionário, chamado missionário Teixeira, era o sobrenome dele. Quando o missionário chegou na cidade onde Pablo morava, ele precisou comprar um meio de transporte para que ele pudesse se locomover para lá e para cá. Ele foi até aquela cidade para construir ali uma escola, mas também para falar de Jesus para as pessoas daquela cidade. E ele amava muito Jesus. Ele desejava muito que as pessoas daquela cidade onde Pablo morava conhecessem Jesus. Só que na cidade onde Pablo morava não tinha carros. As pessoas andavam lá de bicicleta ou de jumento, de burro, de cavalo. Quando o missionário chegou, ele procurou logo um cavalo para comprar, que era o que ele podia comprar. E então a família de Pablo, que tinha muito poucos recursos, mas que tinha um bom cavalo, vendeu o cavalo para aquele missionário. Só que aquele cavalo, que na verdade não era um cavalo, era um burro,
O burrinho que a família do Pablo vendeu para o missionário, ele era muito desobediente. Ele só obedecia o Pablo, porque desde pequeno, desde que aquele burrinho era pequeno, o Pablo que convivia com ele e o Pablo que ensinava aquele burrinho. Então, quando ele foi vendido para o missionário sentou lá em cima do burrinho, vamos burrinho, e o burrinho lá não saía do lugar. E o missionário batia lá no traseiro do burrinho, vamos burrinho, e o burrinho lá não saía do lugar. E aí o missionário teve uma ideia, bem, eu vou chamar o Pablo para ir comigo para onde eu for, para o burro poder obedecer. E então foi o que ele fez, convidou o Pablo ficou feliz, né? Uns dias sem vender chapéus, só acompanhando o missionário, até que aquele burrinho se acostumasse com o seu novo dono. E então lá foi o Pablo com o missionário pelas ruas da cidade, e aí o Pablo começou a conversar com o missionário, e o missionário já começou a perceber que o Pablo era mentiroso. Ele inventava umas histórias que nunca tinham acontecido e que nem iam acontecer, e ele contava muitas mentiras. E o missionário começou a ficar incomodado com aquilo. Um dia, numa dessas conversas, o missionário disse assim para o Pablo: olha, Pablo, eu vim aqui na sua cidade para construir uma escola. Você gostaria de estudar? Era o sonho de Pablo, era ir para a escola. E o Pablo ficou tão feliz. Puxa, missionário, que coisa boa, agora eu vou poder estudar. E o missionário disse assim para ele: mas tem uma condição. Na minha escola não vai poder entrar gente mentirosa. Você precisa corrigir esse problema, porque esse problema pode trazer consequências muito sérias para a sua vida. As pessoas precisam falar a verdade. E aí o Pablo fala: mas missionário, já estou acostumado a viver assim. E o missionário: não, Pablo, você precisa aprender algumas lições. Você está disposto a aprender uma lição? E ele disse: bem, se é para eu poder estudar na escola, eu vou obedecer o senhor, eu vou fazer o que o senhor desejar. Eu quero aprender essa lição. E aí o missionário começou então a ensinar uma lição para o Pablo. Foi lá dentro da sua casa e voltou com um martelo e uma caixa de pregos na mão. E disse assim: olha, Pablo, você está vendo esse poste aqui? Perto da casa do missionário tinha um poste de madeira bem grande. Ele disse assim: você está vendo esse poste? Cada vez que você contar uma mentira, eu quero que você pegue um prego desse e você pregue um prego aqui nesse poste. Para cada mentira, um prego. Entendeu, Pablo? Combinado? Aí ele olhou para o missionário: isso aí vai ser moleza? Claro, tá combinado, missionário. Então Pablo aceitou o combinado com o missionário. E o missionário disse assim: olha, Pablo, eu vou viajar, vou passar uma semana fora. E quando eu voltar, você vai me dizer o que significa cada um dos pregos que você pregar aqui, tá bem? Promete que você, para cada mentira que você contar, você vai colocar um prego aqui nesse poste. Tá bem, combinado. E o missionário viajou. E aí Pablo saiu então com aquela caixa de pregos e um martelo pela rua, todo feliz. Ele nunca tinha tido um martelo, estava feliz, né? E quando ele ia pela rua, ele encontrou o seu amigo, seu melhor amigo, o Beto. E o Beto chegou para o Pablo e disse assim: ei, Pablo, onde você vai com esse martelo? Que bacana! Um martelo, tantos pregos, o que você vai fazer? E aí o Pablo disse assim: sabe o que é? É porque eu estou ajudando um missionário, sabe? Para onde ele vai, eu estou indo junto para ensinar as pessoas lá junto com ele. E aí ele me deu de presente, me deu esse martelo bonito aqui e me deu esses pregos. Ele me deu isso para eu construir assim uns carrinhos de madeira, me deu para fazer assim umas coisinhas lá para minha casa de madeira, que eu vou aprender, porque ele vai me ensinar a fazer muitas coisas bonitas de madeira. E também ele me deu um par de sapato bem bonito. E ele me deu... E aí Pablo foi contando tudo que ele
que o missionário tinha dado para ele na cabeça dele, né? E aí o amigo dele perguntou: e o que mais que ele te deu? Ah, ele me deu uma bola toda colorida, linda. É mesmo, Pablo? E onde estão essas coisas? Ah, estão guardadas lá no cantinho, lá na casa do missionário. A hora que eu precisar, só ir lá e pegar. E aí foi contando muitas mentiras para o seu amigo, seu melhor amigo. E aí ele foi começando a se lembrar, quando ele foi contando todas essas mentiras, ele se lembrou do combinado que ele tinha feito com o missionário, porque ao longe ele viu o poste que eles tinham combinado de colocar os pregos. E aí então o seu amigo foi para casa e Pablo passou lá na frente do poste, olhou e disse assim: bem, amanhã bem cedo eu venho aqui e coloco os pregos para as mentiras que eu contei hoje. Porque se eu for pregar agora, o meu amigo vai ver e ele vai querer ficar perguntando. Eu não quero dar explicações. Foi para casa, dormiu. No dia seguinte, bem cedinho, o sol mal saiu, lá estava o Pablo com os pregos e o martelo. Bem, esse prego aqui, aí bateu lá com o martelo. Esse prego aqui é para a mentira de que eu ganhei um martelo. Esse prego aqui é para a mentira de que eu ganhei os pregos. Esse prego aqui é para a mentira de que o missionário vai me ensinar a fazer carrinhos de madeira e móveis de madeira. Esse prego aqui é que, puxa, eu contei a mentira de que ele me deu uma bola. Esse aqui é para a mentira do sapato. E esse prego aqui, e aí ele foi enchendo o poste. Foi enchendo tanto aquele poste que o poste parecia mais um pé de cacto. E aí todo furado e cheio de prego. E assim os dias foram passando. Pablo continuou vendendo os seus chapéus e contando as suas mentiras. E todos os dias ele ia lá e colocava os pregos naquele poste. Os dias se passaram e chegou o dia que o missionário voltou da viagem. Então o missionário mandou chamar o Pablo e disse assim: ei, Pablo, você cumpriu o nosso combinado? Sim, missionário, cumpri. O poste está lá super bonito, todo brilhoso, assim, cheio de pregos. E aí o missionário foi até lá com o Pablo, olhou e disse: bem, Pablo, pelo menos você foi honesto, mas você contou muitas mentiras essa semana, hein? E agora, Pablo, vamos fazer o seguinte: eu quero te dar uma outra missão. Eu quero que você tire cada um desses pregos do poste. Tirar, missionário? Mas deu tanto trabalho para pregar esses pregos. Pois é, Pablo, faz parte do nosso ensinamento. Eu quero que você arranque todos os pregos. Comece a arrancar, ensinou a ele como é que tirava com o outro lado do martelo. E aí disse: eu vou para casa, mais tarde eu volto. E aí o missionário foi para casa e de lá ficava espiando assim para ver se o Pablo estava lá. E o Pablo passou a manhã inteirinha lá arrancando os pregos, arrancando os pregos, arrancando os pregos, arrancando. Quando ele conseguiu arrancar todos os pregos, aí lá vem o missionário: muito bem, Pablo, bom trabalho. E aí, o poste ficou bonito? Aí ele disse assim: bem, ficou cheio de buraco, né? Aí o missionário disse assim: então vamos fazer o seguinte, eu quero agora que você arranque todos os buracos do poste. Aí o Pablo falou: mas missionário, isso é impossível, eu nunca vou conseguir arrancar os buracos. E aí o missionário disse: bem, Pablo, agora chegou a hora da nossa lição. Você viu o que é o pecado faz com você? Você viu o que é que a mentira é capaz de fazer com você? Você era assim, perfeito quando Deus te fez, como aquele poste lisinho. E de repente, cada prego que entrou ali é como que um pecado estivesse entrando na sua vida. E agora, quando você arranca esses pregos simbolizados pelas mentiras que você contou cada dia, olhem as marcas que ficaram no poste. Essas marcas ninguém pode tirar, elas vão ficar aí para sempre. Assim acontece com você, Pablo. Toda vez que você conta uma mentira, é como se
aparecesse uma mancha aí dentro do seu coração, e o seu coração vai ficando assim, como esse poste todo furado. E só tem um jeito, Pablo, só tem um remédio para o pecado. A única maneira dessas marcas saírem do seu coração é o sangue de Jesus, que Ele derramou lá na cruz para perdoar os nossos pecados. Olha só o que a Bíblia nos fala sobre isso. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar sempre a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4:25. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. E então o missionário leu aqueles textos tão lindos da Bíblia que dizem que nós não devemos mentir, que nós não devemos falar mal para os outros, que nós não devemos dizer falso testemunho, como diz a palavra de Deus. E o Pablo foi ouvindo cada uma daquelas palavras que o missionário dizia e disse assim: olha, Pablo, mas tem um remédio para você. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 1. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. A única pessoa que pode limpar os pecados do seu coração e perdoar você de todos os pecados é Jesus, porque só Ele derramou o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados. E naquele dia, Pablo aceitou Jesus no seu coração e ele disse assim: olha, missionário, a partir de hoje eu quero fazer diferente. Eu não quero mais mentir. E toda vez que eu contar uma mentira, o Senhor me ajude, por favor, porque eu quero ter a mesma atitude de Jesus. Eu não quero mais ser conhecido como um menino mentiroso, mas eu quero ser conhecido como um menino que fala a verdade. E assim, Jesus transformou a vida de Pablo. E assim também, Jesus quer transformar a sua vida, assim como Ele fez com o menino Pablo. Quando Deus nos fez, Ele fez assim, olha, limpinho, branquinho, sem defeitos ou pecados. Imagina que esse copo aqui é você, sou eu, somos todos nós. Mas um dia, a Bíblia diz que uma coisa muito ruim chamada pecado começou a tomar conta do coração das pessoas. E o pecado, quando ele chega, ele faz muito estrago. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas é um pecadinho de nada, tão pequenininho, não é? Olha só o poder que o pecado tem. E aí, quando você conta uma mentira, quando você fala mal das pessoas, quando você desobedece papai e mamãe, quando você mente, e olha só, o nosso coração vai ficando assim, como está ficando aqui esse copo, essa água que representa a sua vida. E assim todo o nosso corpo, todo o nosso ser, todo o nosso coração vai sofrendo por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele intoxica, ele faz mal para a gente, ele nos deixa tristes e abatidos. E assim o pecado toma conta do nosso ser, de todo o nosso coração, da nossa vida. Não existe remédio para o pecado a não ser um. A Bíblia diz, vamos imaginar que esse copo aqui é representado por Jesus. A Bíblia diz que a única maneira de termos os nossos pecados apagados e limpos, de termos o nosso coração limpo, é através de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então olha só o que acontece quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração. Ele vai limpando cada dia a nossa vida, Ele vai purificando o nosso coração e a nossa vida vai ficando assim, limpinha novamente. Que maravilha! Só Jesus é capaz de fazer esse milagre. E aí, mesmo que o pecado tente nos fazer mal de novo, olha o que acontece. Ele não tem mais poder sobre nós, porque Jesus agora mora aqui dentro de nós, está no nosso coração. Pode vir o pecado, tentar fazer mal para a gente, que todos os dias
Jesus está disposto a perdoar os nossos pecados. E assim nós podemos ter uma vida pura diante de Deus, ter as mesmas atitudes que Jesus teve para conosco, sermos honestos, obedientes, falar sempre a verdade, sermos boas pessoas que abençoem o nosso mundo. Que Deus abençoe você, criança. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, lembre-se que você precisa de Jesus, porque o pecado está aí, ó, doido para lhe fazer mal, mas Jesus está pronto para lhe fazer o bem.